Graças. Pergunta de Renata. A santidade divina não é a santidade das virtudes, mas temos muitas lutas com nossas más inclinações, pecados a serem vencidos, defeitos, fraquezas. Como conseguir chegar a ter uma vida a nível de santidade divina? Em espanhol, la santidad divina no es la santidad de las virtudes, pero tenemos muchas luchas con nuestras malas inclinaciones, pecados que superar, defectos, debilidades. Como conseguir tener una vida a un nivel de santidad divina? Bueno, las virtudes son producto de la voluntad humana. As virtudes são produto da vontade humana. Cuando esta voluntad vence a un vicio o a una miseria. Quando esta vontade vence um vício ou uma miséria. Por lo tanto, son actos humanos, actos de voluntad humana. Portanto, são atos humanos, atos da vontade humana. Y Jesús nos dice que su voluntad Jesus nos disse que sua vontade no tolera não tolera ni siquiera un átomo o una sombra de voluntad humana. nem sequer um ato ou átomo, nem sequer uma sombra de vontade humana. Por eso es que nos pide el desapego total de todo. Por isso que ele nos pede o desapego total de tudo. Ahora, nuestra Madre Santísima María Nossa Mãe Santíssima Maria nos explica de una manera muy sencilla nos explica de uma maneira muito simples, en el libro de la Reina del Cielo, no livro A Rainha do Céu, donde nos dice desde la primera lección, la primera meditación, nos dice, onde nos diz desde a primeira lição, desde a primeira meditação, ela diz, nos dice que le entreguemos nuestra voluntad a ella que entreguemos nossa vontade a ela y que ella presentará esa voluntad a la divinidad, al Padre, a Jesús. e ela vai apresentar essa nossa vontade ao Pai, a Jesus. Y ellos van a darnos la gracia o la gloria, como queramos verlo, E ele vai nos dar a graça, a glória, como queremos vê-lo, de dominar nuestras pasiones, de dominar as nossas paixões, de aplastar nuestra concupiscencia, aplastrar, que é alguma coisa. pisar, tener... ¿Sí? Pisar em nossas concupiscências. Por lo tanto, Portanto, no es que nosotros vayamos a vencer lo nuestro, não é que nós vamos vencer o que é nosso, sino que debemos estar siempre en la actitud de entregar nuestra voluntad mas que nós devemos sempre estar em atitude de entregar a nossa vontade. y Dios hará lo que sea necesario para eliminar nuestra concupiscencia. E Deus fará o necessário para eliminar a nossa concupiscência. Grata. Me gostaria saber mais sobre a santa indiferença e como se aplica ao matrimônio. Gracias. ¡Wow! Wow. ¡Wow! Bueno, eso de la santa indiferencia es decir, no le ponemos atención a nada. Sobre a santa indiferença ou seja, é dizer, não colocar atenção em nada. Y lo podríamos catalogar como una virtud. E podemos catalogar como uma virtude. Por lo tanto, es humano y no debería de existir. Portanto, é humano e isso não deveria existir. Então, nessa questão das virtudes, é muito complicado, porque Jesus, ele ensina a Luísa Picarreta as virtudes, né? Então, é um processo de purificação que a alma precisa passar gradativo e
Se uma alma começa a conhecer a divina vontade e ela não tem virtudes, ou tem poucas virtudes, tem mais vícios do que virtudes, ela precisa primeiro ter um conhecimento, uma purificação de si mesma, de uma morte do seu eu que precisa acontecer ao dar a sua vontade humana. Ela precisa fazer todo o processo igual a Luísa fez, de uma purificação. Jesus fala que tem 4 etapas, que tem uma etapa em que a pessoa está dentro, né, da casa e ela não recebe a luz do sol, que é os ensinamentos de Deus. Então ela tem ainda vícios, ela ainda está no submundo, na escuridão, né, dentro da casa onde está fechado e não entra as luzes. E se entra pela janela é alguma virtude ou outra, né, alguma atitude ou outra boa que ela faz, e a maioria das vezes ela faz coisas erradas, pecados e tudo mais. Aí quando ela sai para fora da casa, ela começa o primeiro passo, principalmente esse passo de entregar a sua vontade. Porém, ela vai passar por um processo de andar pela terra, recebendo os conhecimentos da divina vontade em base, primeiramente, de uma purificação, para poder ela desfazer dos vícios, trocando esses vícios por virtudes. Então, a santa indiferença é uma virtude, porém ela é necessária. Jesus ensina a Luísa para que a Luísa desapegue das criaturas, né? Para que a Luísa pare de olhar para as criaturas e olhe para ele. Então, a gente precisa compreender isso. Então, eu estava explicando para a minha comunidade, para o meu grupo de estudos, que ele foi muito radical nesse aspecto, de dizer que é uma virtude e precisa ser jogada fora. Não funciona assim e simplesmente reparar Jesus. Então, isso faria dessa pessoa, ela, por exemplo, ela tá recebendo uma atitude do mal, uma atitude grosseira do esposo no matrimônio. E assim ela vai, então, se esconder no quarto, chorar com Jesus ou consolar Jesus, como ele está explicando nesse vídeo, o original do vídeo. E aí reparar Jesus como se fosse para Jesus que fizesse aquele ato. E aí ela vai lá consolar Jesus e o marido fica falando, né? E ela não dá atenção para o marido e o marido não funciona dessa forma. A gente não se torna pessoas egocêntricas, só eu e Jesus, e o mundo, né, que se dane, pode falar. Não existe isso. O meu marido que fale sozinho, não existe isso. Isso não seria uma atitude meu Deus, uma atitude lógica de cristianismo. Então, assim, Jesus não veio trazer santidade divina para a gente se tornar pessoas, assim, radicais, a ponto de não olhar nem mais para o esposo, né, sem querer. Meu Deus, não é isso que de jeito nenhum. Tanto que é a santidade da divina vontade, é a santidade do amor, a santidade do amor do próprio Deus, que ama tanto a criatura e que é tão longânimo conosco, que é tão paciente conosco, né? A gente peca e ele ainda nos perdoa. Então, que Deus é esse manso, humilde coração que mostrou-se naquela cruz? Então, é muito complicado o Salvador Tomasini dizer que é uma virtude e precisa ser jogada fora. E aí a gente vive só dos atributos divinos e blá, blá, blá. Mas só que tem um entendimento que que Deus também tem virtudes. Tanto que no volume... Aqui, tá até dizendo aqui. Peraí. É tanto trecho que... Nossa, meu Deus. Então, tem muitos trechos aqui, ó. Aí tem um trecho no volume 259 do Livro do Céu que está escrito assim. Um delineava a santidade de Deus, outro a pureza, outro a potência, outro a sabedoria e todas as outras virtudes e atributos de Deus. Então, fala-se que virtudes também tem divinas. São essas virtudes divinas que são manifestadas pela vida divina que atua em nós. Então, aí eu fiz um áudio aqui explicando sobre essa vida divina que veio habitar em nós, que até no Kairos a gente falou sobre isso. Então, vamos prestar atenção. A divindade de Jesus, que é Deus, se encarnou no humano. Então o humano se tornou divino por causa de Jesus, por causa da vida divina dada por Jesus. Se Jesus está em nós, vem junto o Pai e o Espírito Santo. E aí nós vivemos essa vida divina, na divina vontade. Essa vida divina igualzinho Jesus e Maria viveram na terra. Mas ambos rezavam, ambos intercediam muito, conversavam com Deus. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra, mas nós ficamos deslumbrados com as luzes do céu. Nós vivemos assim na terra como no céu por causa que nós estamos envolvidos numa fusão, numa unidade como Jesus e Maria viveram.
Então não tem como a gente não falar que um atributo da piedade existe em Deus. Não existe, então tem que ser claro o negócio. Então, se você tem piedade, é uma virtude. E a virtude da piedade é um ato que só é feito pelo humano. Como Deus se encarnou e ele veio na humanidade, ele viveu a reparação, viveu a oração em direção ao Criador, ao Divino, entendeu? Então, nós vivemos essa realidade, que é Jesus tomando a nossa humanidade e continuando a vida dele em nós. Então, se ele rezava, a gente reza. Mas como nós rezamos nessa dimensão de sermos os filhos amados de Deus, como Deus sonhou Jesus, como perfeito filho, e Maria, como a perfeita filha. Se nós encarnamos isso através dos conhecimentos que Jesus e Maria tiveram, eles viveram na Terra possuindo esse conhecimento, porque os dois tinham, ele por natureza e ela pela graça. E nós pela graça também temos acesso. Nós somos criaturas, nós não somos Deus. Mas ele pega e coloca a vida dele na nossa. E aí a gente faz atos com a intenção dele, para a maior glória dele, porque por nós mesmos nós perdemos a vida. A vida humana que nós tínhamos foi perdida, eu falei isso no Kairos. Aí nós temos a vida divina, de Jesus vivendo em nós. Nós trocamos de vida, largamos a vontade humana de querer viver uma vida humana, de viver separados de Deus, seguindo os nossos próprios desejos humanos, opiniões humanas, para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Nós abrimos mão, praticamente, de queremos conquistar por nós mesmos coisas, para a gente poder somente ter as coisas que Deus quer nos dar, que Deus quer nos favorecer. E aí nós vamos rezar por nós, muitas vezes pedindo: Senhor, me ajuda, porque eu sou criatura, eu não sou criador. Então a gente tem essa realidade. E aí nós pedimos esse pedido, essa piedade, essa ajuda, para que Jesus, na vida divina dele, cresça em nós e a gente possa colocar essa vida dele em prática, crescendo. Então temos que entender, se ele estava na terra e ele rezava, ele tinha uma virtude da piedade. Deus não tem virtude da piedade. Aí Jesus fala assim: eu sou Deus, eu não precisava desejar nada, porque eu já sou o dono de tudo. Porém, eu estava na terra, então eu comecei a desejar que todos vivessem na divina vontade. Porque por eu estar numa humanidade, num corpo humano, numa alma humana, eu era uma criatura. Então eu estava usando os atributos humanos meus de pedir alguma coisa. Então eu pedi o reino da divina vontade para as criaturas. Então a gente tem que entender, Jesus se encarnou. Então está no catecismo, Deus que se encarna para transformar, para fazer a gente virar divino, para essa intenção, entendeu? Ele veio na terra para nos ensinar a caminhar nas pegadas dele, para a gente sermos divinos como ele foi na terra. Ele veio ensinar a gente a ser divino. Então, ele assumiu uma humanidade e fez atos humanos divinizados. Atos humanos que ele falou: eu vou dar valor divino para esses atos. Esses atos divinos vão alcançar Deus, vão ser exatamente Deus, vão ser de Deus. Então é muito importante entender isso. Se a gente não entender isso, a gente vai fazer igual o Salvador Tomasini. É um radicalismo estranho, que não tem lógica nenhuma isso aí. E se a gente chegar num padre, chegando na pessoa que vai confrontar com o catecismo, tem que bater. Os conteúdos de Deus não podem anular as outras coisas que são anteriores. Ele não vem anular nada, ele só vem complementar. Igual aconteceu quando ele veio na Terra. Ele falou assim: eu não vim anular a lei e os profetas. Eu vim dar pleno cumprimento. Então ele, mesma coisa na santidade divina. Eu não vim anular a santidade das virtudes, naquela que é a pura santidade, que tem a função para Deus. Eu vim trazer uma maior compreensão para isso. Eu vim realizar melhor, vim complementar isso. Então a gente tem que entender, gente. Só porque ele não falou exatamente assim, não quer dizer que que não é isso. É exatamente isso. A gente tem que entender. O livro do céu explica claramente que através da redenção acontece a santificação.
que sem ela não tem como uma coisa sem a outra, não tem jeito. E é através da redenção, da encarnação do Verbo encarnado na Terra, que se acontece a santificação. Então, assim, tem que entender isso, entendeu? E ele veio trazer o nó. Eu falei para vocês, quando um padre ou uma pessoa lê o livro do céu e distorce as coisas, dá um trabalhão para consertar. Então, ele é muito radical, né, na questão de rejeitar as virtudes. Não funciona dessa forma. Tanto que aqui a gente aprende a vida de Jesus e de Maria, porque justamente os dois eram mansos, eram pessoas que rezavam, tinha a virtude da piedade. Jesus rezava muito, muito mesmo. E Jesus tem um trecho que ele fala assim, eu não precisava desejar, porque na divindade eu já tenho tudo, não preciso desejar nada. Mas como eu vim para a terra, eu aproveitei que eu vim na humanidade, numa alma criada, e comecei a desejar, né, e pedir para o meu Pai, pedir para Deus, para a divindade, com a minha humanidade, o reino da divina vontade, que é o que eu quero, é o que Deus quer, e eu peço o que Deus quer. Então, ele se tornou humano e ensinou a gente a seguir os passos da humanidade dele, para a gente poder ser divino como ele é divino no humano. Então, assim, não tem como evitar que exista um ato humano virtuoso. Isso é fato, isso é uma realidade. É uma santidade que não é... A gente não está buscando essa santidade para uma finalidade humana, é com uma finalidade divina. E aí se torna santidade divina, que é Jesus morando em nós, Jesus vivendo a sua vida em nós. Aí a gente abre mão da nossa vida humana, né? Não queremos conquistas humanas para nós, olhares humanos para nós, elogios para a nossa pessoa. Nós queremos elogios e glória para Deus através de nós, né? Ser um instrumento de Deus. Aí eu escrevi aqui, tem um processo de destruição do eu gradativo, que é a purificação. As pessoas primeiro precisam entender as virtudes, né? Aí eu falei mais coisas aqui. A gente está na Terra, não tem como a gente não trabalhar as virtudes, não entender o que são as virtudes. E o ato na divina vontade é um ato humano dentro da divina vontade. Então, não tem como você ficar desconectado da vida humana, das pessoas. Jesus não quer isso. Se fosse para ele trazer uma santidade divina, que não tem... onde a gente não vai aprender a exercer paciência, bondade e amor com as pessoas. Ele, o quê? Trazer um egoísmo pra gente? Um egocentrismo? Só eu e Deus, então eu vou pegar... Aí ele fala dessa diferença aí no casamento, né? Aí ele fala assim, tudo que acontecer com você vai consolar Jesus dentro de você, falando ali. Você vai conversar com Jesus, que Jesus que está recebendo aquela ofensa, então você vai ficar conversando com Jesus. Mas não é assim que funciona. Você vai conversar vai tentar fazer aquela pessoa, se for possível, corrigir aquela pessoa, se você tiver oportunidades. Você vai trabalhar com Deus, sendo um outro criador, criando uma nova realidade, que é que a gente aprende aqui. Porque é assim que Deus quer que a gente participe, de ajudar as pessoas com a luz, a gente ser luz, né? Então, assim, eu aprendi com a Valtorta, com os exemplos de Jesus na Valtorta, como que ele era paciente, bondoso, amoroso. E ele vivia na divina vontade, na humanidade dele. A santidade na divina vontade, na humanidade dele. Ele vai viver a nossa humanidade. Ele fala claramente isso. Então, ele fala assim, eu vou usar o seu humano. Eu vou viver em você. Mas a santidade divina. Então, assim, talvez o Salvador Tomasini, como eu já disse, ele não tem todas as respostas, né? No jeito certinho. Ele foi muito radical aí. Sem virtude, sem a gente exercer virtude, não quer dizer que a gente quer viver de virtude. Não quer isso. Viver a santidade das virtudes, pelo que eu entendi, é você fazer isso. Eu acho que ele não entendeu isso, que a santidade das virtudes é você estar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Com o que as pessoas, né, vão pensar. É bem simples, mas só que ele complicou. É bem simples, não tem muito, por isso que tem que saber muito, pedir muito ajuda de Jesus
para nos ensinar, não é qualquer pessoa que sabe mesmo. Ele mesmo disse, não existe guia espiritual, ele não é um desses. Ele, como eu, também não sou guia. Mas a gente tem que estar atento, né? Para entender o que Jesus está falando nas entrelinhas. Ele quer que você seja. Ele fala para Luísa muitas vezes, você vai ser uma imitação de mim quando eu estava na terra. Que eu pensava em Deus ganhar o tempo todo, em Deus ganhar o tempo todo. Então você não pensa em você ganhar, mas que Deus ganhe. Você não está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Mas ele falava para Luísa, como que você vai me honrar se as pessoas olhar e você não tem paciência, você está perturbada, como que você, as pessoas, né? Você não sei o que lá, você não trata as pessoas com atenção. Que tipo de pessoa que tem eu dentro de si, que está mostrando para os outros, né, uma coisa que não é. Mas só que eu passei por uma fase que as pessoas todas ficavam bravas comigo, muitas saíram do grupo por causa do meu jeito de ser, né, porque eu era firme para poder fazer as pessoas sair do mimimi, né, do excesso de vontade humana que as pessoas tinham, né. Então, assim, eu não estava destruindo as virtudes delas, muito pelo contrário. Eu nunca quis destruir a virtude, de falar que a pessoa estava no humano, na questão igual ele falou de santa indiferença. Eu não falava de virtudes, eu falava de atitudes, muito mimimis mesmo. Atitudes aí, a vontade humana é aquilo, né? O ato humano da vontade humana é o mimimi, é o exagero, é o desequilíbrio, né? Que a virtude oferece, né? Ele fala a obediência. Você, enquanto você não tem o que obedecer, se você não tem, você fica perturbado, chateado, porque você não tem a quem obedecer. Então, essa pessoa vive a santidade das virtudes, que ela depende de ter uma ordem para poder fazer alguma coisa, né? Falaram para ela, repouse, pode descansar. Aí ela está obedecendo. Alguém falou para ela, a mestra dela falou assim, do horário tal até o horário tal, você pode dormir. Aí ela está tranquila, dormindo, porque ela está obedecendo. Então, é uma pessoa que está vivendo a santidade das virtudes. E não é isso. A gente não é nessa intenção que a gente vive a santidade das virtudes, preocupado com isso, né? Perturbado se não tem uma ordem, se ninguém te deu uma ordem, a gente não fica perturbado. Então, a gente vive a virtude dentro, né? Como Deus tem paciência, nós temos paciência. Como Deus tem amor, nós temos amor. Como Deus perdoa, nós perdoamos. Então, seja perfeitos como meu Pai é perfeito. É a santidade da divina vontade, né? Então, a morte aos vícios da pessoa que está no processo de purificação é exercendo virtudes contrárias aos vícios. Então, é muito importante entender que passa por uma purificação. Ele fala que minha divindade e minha humanidade desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas, né? Tanto que teve que passar por virtudes, né? Teve que rezar, orar, pedir, implorar, reparar, fazer tudo que o humano fez, né? Comer, beber, tudo isso. Tanto que não houve nenhum ato humano, e ele fez tudo na divina vontade. Não houve nenhum ato humano, por quão baixo e pequeno, que eu não divinizara e santificara. E isto para restituir ao homem dobrada soberania, a perdida na criação. E aqui lhe adquiri na redenção. Então tem que entender o que é a redenção. O homem perdeu, né, vários atos humanos que ele fazia antes divinos e começou a ser humano só, 100% com finalidade 100% humano, só para sustentar os seus vícios, as suas necessidades humanas. Aí Jesus veio restituir ao homem uma dobrada soberania no campo divino, né, que foi perdido, aquele adquiriu na redenção. Mas o homem, sempre ingrato e inimigo de si mesmo, ama o ser escravo do humano, em vez de ser soberano, né, de dominar a carne, dominar seus sentimentos, suas sensações. Eu falei sobre isso no Kairos também. Enquanto podia, com um meio tão fácil, isto é, com a intenção de unir suas ações às minhas, que é o que a gente faz na divina vontade, tornar suas ações merecedoras de mérito divino, tá vendo? Aí Jesus, ele deu a vida por nós. Ele se encarnou e aí morreu na cruz e a vida dele foi doada para a nossa vida, enxertada a nossa vida na vida dele. Então, aí a gente pode agir com a vida divina de Jesus,
usando os méritos de Jesus, né? Tendo a intenção de unir as nossas ações às ações dele, e aí vão conforme o catecismo diz, que Jesus se tornou humano para que nós tornássemos divinos. Está no catecismo da Igreja Católica. E aí ele confirma isso, tornando suas ações merecedoras de mérito divino. Delas faz um desperdício, né, o ser humano ingrato, faz um desperdício e perde a divisa de rei e soberania de si mesmo, continuando no vício, né, continuando na vontade humana. Então ele está falando que ele veio e fez atos humanos, divinizando esses atos para que nós, quando vivêssemos a santidade divina, vivêssemos com méritos divinos, ações divinas, porque ele veio e fez as ações mais humildes e divinizou todas essas ações. E aí, quando nós vivemos na divina vontade, nós temos essa intenção de viver na fusão da vontade de Deus com a nossa vontade. Que é justamente viver nesses méritos de Jesus conquistados para nós, que é méritos divinos. Então, somos uma humanidade onde vem morar e atuar a divina vontade. Os atos virtuosos humanos, por amor à divina vontade, unidos com as ações divinas feitas por Jesus, são divinizados na humanidade de Cristo, como eu acabou de falar. Nosso ato simples de comer é divino, que é uma nutrição, né? É divino, pois temos a intenção de comer para nos dar força e nutrição para vivermos a divina vontade, para vivermos, né, na vontade de Deus, na lei de Deus. Eu não como mais para viver a minha vida humana por mim mesmo, para poder eu sair e pecar. Não, eu hoje como, me alimento para poder ter energia, para ficar refletindo sobre a divina vontade, trabalhando, fazendo os meus deveres, meus ofícios que Deus me permitiu, né, que são divinos, que Deus me deu, porque Ele me criou para um matrimônio, Ele divinizou o matrimônio, é um ato divino de Deus, unir o homem e a mulher. Sou casada, então eu tenho todos os meus deveres de auxiliar do meu esposo. Sou mãe, Ele me deu a maternidade, é Deus que me deu, então eu vivo a maternidade, a educação dos meus filhos, tudo mais. O trabalho, que é divinizado também, que Jesus divinizou quando trabalhou como carpinteiro, e assim os atos que eu faço todos são divinos. Não tem nada errado, e são atos humanos. Deus não come, só come o ser humano, mas o ser humano comendo, come divinamente, porque está comendo unido com os méritos de Cristo que veio na terra e divinizou o ato de comer. Então é muito simples de entender. Agora o cara fala para mim que uma santa indiferença é uma virtude, mas Jesus viveu a santa indiferença. Então como que a gente faz? A virtude da piedade, Jesus rezava como humano, mas não como divino lá no céu. Ele não reza, ele que é o dono de tudo, então ele não reza, não pede nada. Mas quando ele estava na terra, ele pedia. Então, é muito estranho o que ele está falando. Então, eu corrigi aqui com o meu grupo de estudos e estou colocando disposto para você que está também no canal. Então, beleza. Eu durmo para a divina vontade, não quero nunca fazer nenhum ato para eu ganhar algo pessoal e egoísta por mim mesma. Deus me livre disso, entendem? São atos humanos divinizados. Então, se vou fazer a caridade e misericórdia com os doentes que eu visito, faço, pois recebi da divina vontade esse convite, essa oportunidade. E eu, quando aceitei, vi que nessa oportunidade eu iria aprender muito mais da divina vontade lá, e ser luz para as pessoas, e exerço a obediência nas regras da pastoral da saúde. Eu exerço a virtude da mansidão e amor na divina vontade. Exerço a misericórdia na divina vontade. Valorizo, né, a virtude da cruz, né? Falo dessa virtude, e tudo é virtude, porém são tudo na divina vontade, tudo para reinar a divina vontade, né? Fazê-la conhecida, entender mais as permissões de Deus e o pensamento humano a respeito das cruzes dessas pessoas doentes. Então ele fala mais aqui: continuando meu estado habitual, senti-me perturbada pela ausência do meu adorado Jesus, por isso, depois de ter esperado muito, ele veio e me disse: minha filha, assim que a alma sai do fundo da paz, sai do ambiente divino. Sai do ambiente divino e se encontra num ambiente ou diabólico ou humano. Então, ele vai explicar como que é esse ato humano que ele não tolera, tá? Só a paz é a que faz descobrir se a alma busca Deus por Deus ou por si mesma. Então, é esse ato que Deus não tolera. Esse ato humano sem Deus, onde a pessoa não está divinizada no ato dela. Ela está buscando fora de Deus. Ela está buscando um ato por si mesma. Aí fala, a santidade das virtudes não é a santidade divina. Por quê? Porque a pessoa na santidade das virtudes, por si, só por si, ela quer aparecer bonita para as pessoas. Ela se preocupa muito na igreja, né?
lá na pastoral dela que ela faz, das pessoas falarem que ela é uma boa coordenadora, que ela é uma coordenadora educada, que ela é uma coordenadora mansa, que ela é uma coordenadora muito espiritualizada, que ela é muito piedosa. Ela, às vezes, na frente das pessoas, ela se comporta de um jeito, com objetivo, finalidade humana, mas só que dentro dela ela está amarga com alguma situação, um sofrimento, mas ela não demonstra, ela se esconde totalmente para poder mostrar uma virtude para fora. E é uma finalidade 100% humana para que as pessoas possam dizer dela boas coisas, então elogiá-la e tudo mais. E aí ela fala, eu tenho que ser boa, eu tenho que me matar, no meu humano, entre aspas. Eu tenho que me destruir, me aniquilar, na dor que eu tô sentindo lá da minha casa. Meu marido brigou comigo, mas eu tô aqui na igreja agora, e aqui na igreja tem que estar com um sorriso, porque Jesus quer que seja assim. O padre explicou, deu a formação e falou que a gente tem que ser sempre sorridente, feliz e tudo mais, blá, 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 blá. Então aí ela tem uma finalidade plenamente humana, com isso. Parece que é divino, porque o padre falou para ela obedecer, e ser sempre sorridente, e que parece que isso é uma morte que a pessoa tá fazendo por virtude, Ela quer gritar, ela quer chorar, mas ela vai e vence tudo isso e vai lá fazer, mas só que ela está preocupada com finalidade humana. A intenção dela que é o detalhe, A intenção dela. Ela poderia até viver isso numa intenção divina, mas ela está vivendo isso numa intenção humana. E Jesus sabe qual a diferença entre as duas coisas. A santidade das virtudes, a pessoa ela tem uma necessidade muito interessante de garantir o seu posto, garantir que ela saia ilesa, em direção às críticas das pessoas, para que todas as pessoas que a conhecem na igreja vejam ela como uma pessoa hiper, super virtuosa. Mas só que ela quer com a finalidade plenamente humana, para ela ser conhecida, para ela ser chamada pelo sacerdote, para ela receber prêmios lá na paróquia, para ela ser elogiada, para ela não sei o quê. E Jesus está vendo. Agora, se ela faz essa luta interior, somente por amor a Jesus, para poder, e aí ela chega lá no trabalho dela, e ela vence todas as batalhas interiores que ela tem, mas para poder levar a palavra de Deus por amor puro a Jesus, aí Jesus vai ver o coração dela, a intenção dela, que está se aniquilando, fazendo uma violência a si mesma, tendo uma santa indiferença, sim, também, a si mesma, que está com dores lá dentro, está com dificuldades, está com sofrimentos, a mãe está doente, o pai está doente, alguma pessoa e ela está deixando isso de lado para poder servir naquele momento, porque a vontade divina levou ela para aquele encontro, para aquela reunião, para aquele momento, e lá ela está sendo totalmente conectada com Deus, desapegada das criaturas, desapegada dos problemas, para ficar com Deus, para levar a Deus a glória, para ela ser para Deus naquele momento o que Deus precisa que ela seja. Aí sim, ela está com uma finalidade 100% divina, tá? Então depende da intenção que muda tudo, tá? Então assim, e no meio disso tudo tem virtude, tem atributo, tem tudo misturado. Tem amor, e o amor é maior do que todas as virtudes, ele já engloba tudo. Então a pessoa, por amor a Deus, ela começa a ser mansa, ela é virtuosa, ela é paciente, ela é longânima, ela é misericordiosa, ela é tudo. Porque na hora assim, ela tá lá no encontro, o marido dela liga para ela falando que tá com um problema sério lá em casa, e ela fica aflita dentro dela, mas ela fala com ele, meu amor, aguarde que logo que eu sair daqui a gente resolve e tudo mais. Mas ela tem vontade de sair gritando, mas ela faz por amor. Isso, amor a Deus muito grande que faz ela se dominar, entendeu? Então é um dom que Deus dá para aquela pessoa, então para ela se dominar. Aí a paz é a que faz descobrir se a alma busca a Deus por Deus ou por si mesma, e se obra por Deus ou bem por si mesmo, ou pelas criaturas, porque se é por Deus, a alma não é jamais perturbada. Pode-se dizer que a paz de Deus e a paz da alma se entrelaçam juntas, e ao redor da alma se alargam os limites da paz, de modo que tudo se transforma em paz, mesmo as mesmas guerras, as guerras interiores. E se a alma está perturbada, ainda que fosse nas coisas mais santas, coisas importantes, como o pai está doente, a mãe está doente, alguma coisa está acontecendo, o filho está doente, e ela tem que trabalhar, naquele momento ela é a única pessoa que se responsabilizou de estar à frente de um retiro, de um encontro, ela é coordenadora, o marido dela sabe disso e tal, e ela pede para o marido, por favor, me espera, aguarda, tal. Então, assim, ela pode muito bem pedir para ir embora. Claro que ela pode pedir, por favor, eu vou ter que
ir embora, tudo mais. Ela vai fazer isso sem medo também, sem nenhuma dificuldade, vai e faz, né? Pede, confia para outra pessoa fazer o trabalho, se alguém é disponível a fazer, então tudo mais. No fundo, vê-se que não está Deus, se ela fica perturbada, desesperada, senão o próprio eu ou qualquer fim humano. Por isso, quando não se sente em calma, sinta-se um pouco mais para ver o que há no fundo, destrua-o e encontrará a paz. Então, aí se ela não consegue ficar calma, se ela está nervosa, se ela realmente, né, mas tem as misérias, tem a pequenez. E se ela está fazendo por Deus, ela sabe que Deus vai perdoar ela, né? Se ela desapegar também de estar ali naquele encontro e ir para casa e fazer o que o momento está pedindo, que ela resolva um problema na casa, na família dela. Então, isso também é importante entender, que para Deus, né, o importante é o desapego total, né? Não só fazer para Deus, não é só estar na igreja e trabalhar lá. Fazer para Deus também é estar resolvendo uma situação que a divina vontade permitiu na sua família, uma situação em que o marido está pedindo, por favor, esposa, vem aqui, eu vim te buscar, você precisa ir embora, e aí mesmo que você seja responsável, então assim você vai ter uma atitude educada, virtuosa para com as pessoas, por amor a Deus, respeitosa, falando para quem estiver lá, um vice-coordenador, uma outra pessoa, para que ela possa ter paciência, até mesmo mandar as pessoas embora mais cedo. Muitas coisas podem acontecer na divina vontade que você não liga para a sua finalidade, a finalidade humana do que as pessoas vão pensar de você, mas sim a realidade que está acontecendo e que a vontade de Deus está necessitada. E aí você vai dar glória para Deus em toda uma atitude que você vai ter só por finalidade de agradar a Deus, de fazer o que Deus está, né, pedindo e dando oportunidade para você. E aí você não se importa com o marido, com o que ele pensa, nem com as pessoas o que ele pensa. Você só se importa com o que Deus está vendo de você. É muito importante entender isso, né? É muito sério. Então, a alma busca por si quando ela está no humano 100%. Ou, quando ela está no divino, ela busca por Deus. Faz por Deus. Se for tudo exercido por causa de Deus, né? Para você conhecer mais de Deus, como eu vivo, em tudo assim. Eu assisto televisão, né, séries, seriados, mas procurando conhecer a Deus e a divina vontade nessas coisas, porque tudo tem Deus, a gente acha Deus em todo lugar. Então, em todo lugar eu vejo Deus, então eu vivo em todos os meus atos humanos procurando Deus, então os meus atos são divinos, né, divinizados, mas sem virtudes não se consegue achar Deus, só imperfeições e desordens, as virtudes 100% com fim humano, né, só com fim humano, para finalidade de agradar o humano, de aparecer bonita para os outros. Então, é uma santidade que parece que a pessoa é muito virtuosa, é muito santa, as pessoas batem palma para ela, as pessoas procuram ela, dizem que ela é a única pessoa que sabe fazer, mas é uma finalidade 100% humana, a intenção da pessoa mostra-se claramente. Ela acha que Deus está agradando por ela se mostrar assim, mas só que ela está fazendo por si, e pedindo para Deus aplaudir. É bem assim, tá? E ela busca um motivo, às vezes, de ter sido inspirada para buscar do divino, né, uma aprovação. Então, assim, Jesus era manso. Quero que as pessoas que trabalham comigo saibam que eu sou cristã, me procurem para pedir conselhos, me considerem. Então, por causa de um exemplo de Jesus, eu tenho um modelo, aí eu aplico esse modelo, né, para que eu possa ser parecida com ele, para que as pessoas me aplaudam e para que o próprio Jesus me aplauda. Então é assim, eu, entendeu? E isso é complicado. Então é essa que Deus não gosta. É essa atitude humana, 100% finalidade humana que Jesus não gosta, tá? Esse ele não tolera de jeito nenhum na santidade divina. Então essa é a imagem que eu quero passar, de santidade para as pessoas. Tem um objetivo voltado para o humano. Tem que se entender pela intenção da pessoa, o que é o fim humano e o que é fim divino, que eu acabei de falar. E você se encher de Deus pela alegria de Deus somente, para interagir, falar mais dele, levá-lo para as almas, sem você ser considerado. É só Deus que você deseja levar para as pessoas. Por isso, eu mesmo sou muito direta e clara sobre tudo. Jesus faz as pessoas muitas vezes me ignorarem totalmente. Tem uma mulher semana passada, que eu falei, né, semana passada dela, pro grupo, que ela me ligou. E aí eu peguei e falei para ela que Deus queria que ela considerasse, né, o casamento. Ela tem segunda união, ela vive de uma... o marido dela tem segunda união com ela. E aí eu falei para ela que Deus queria que ela considerasse, porque ela tinha conversado comigo, que ela falava que não era necessário procurar esse negócio de nulidade, porque era um jeitinho brasileiro que inventaram. Eu falei, não é isso.
Jesus pediu para você considerar que esse processo é válido, sim, para você poder recebê-lo novamente na Eucaristia, para o seu marido recebê-lo, para vocês viverem um matrimônio, o sacramento é sagrado. Então, vale a pena sim. Se o seu marido já está 20 anos com você, é sinal de que você foi escolhida por ele, você que é o casamento legítimo, e o outro quase não durou nada, então tem motivos ali que podem ser, né, considerados aquele casamento inválido. Então, considere. Aí ela não veio mais ligar para mim. Ela me procurou porque ela queria que eu rezasse para ela, né, que eu falasse que ela era maravilhosa, né? Como que eu tinha falado muitas coisas no hospital para ela, que ela era uma pessoa maravilhosa, ela gostou de mim, né? Porque ela falou que a única pessoa que elogia ela foi eu, né? Que as pessoas não fazem isso. Aí ela veio me procurar com essa intenção. Mas aí eu peguei e puxei o tapete dela, falando que Jesus falou isso para ela. Ela nunca mais falou comigo. Então, assim, eu não me ofereço a mim mesma, vou rezar por você, você é linda, maravilhosa, não sei o que lá. Eu não me ofereço para eu elogiar, para eu amaciar o ego das pessoas. Eu falo somente a vontade divina, e a pessoa, por não conseguir aceitar essa vontade, me evita depois que recebeu a mensagem do céu. Pois tem medo de eu lembrá-la de obedecer a Deus. Me evita, né, não quer mais saber de mim. Pois eu lembro sempre a sua consciência de que ela está devendo para Jesus. E elas esquecem que eu existo. Gostaria de até viessem conversar mais comigo sobre Deus, mas o ato onde Deus não está é esse, com finalidade humana, de receber atenção humana, aprovação humana, sem a intenção, né, de viver e levar somente Deus. E eu não sou assim. Eu quero levar somente Deus, não quero nunca um humano. Então é isso, o resultado é para Deus. Então, quando eu ajo pela santa indiferença, é uma virtude, que ele falou, né? Santa indiferença. Quando eu ajo com uma intenção de santa indiferença, nunca é a virtude em si. Eu vou ficar indiferente, porque Jesus pediu para mim ficar indiferente ao meu marido quando ele falar essas coisas. Isso é um ato humano, porque você está fazendo porque Jesus pediu, entendeu? E você justifica porque Jesus pediu, mas só que na verdade você está vendo que é para você ficar calma, para você não se frustrar, para você não brigar e não sei o quê. Então, isso é um ato humano. Se você ficar pensando em ficar santa indiferença, porque o seu marido tá... igual acontece com a Keila. O marido vai lá para beber. Ou então com a Liliane, o marido sai para beber. Aí ela vai falar assim, eu vou ficar numa santa indiferença a isso. Porque eu não quero ficar sofrendo. Eu não quero mais ficar sofrendo por isso, não quero me perturbar por isso. Aí isso é um fim humano. Porque você está fazendo isso por fim humano, para você, por você que está fazendo. Então é importante entender isso. Agora, se é uma santa indiferença, porque você recebeu uma instrução de Deus, né, igual aconteceu com a Keila, com a Liliane também, a gente falou para as duas. Eles já foram aconselhados por você para a glória de Deus. Você já aconselhou os dois a serem pessoas, né, que parem com isso, se for possível, que eles honrem a Deus, que eles, né, que isso aqui lá. Você já falou, isso não leva a lugar nenhum. Você já deu o seu ultimato lá. Você já falou várias vezes que isso, né, é uma coisa que você não gosta que ele faz. Isso só prejudica a família, isso prejudica tudo, blá, 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 blá. Então isso você fez por Deus, só por Deus. Você só está preocupada com a salvação da alma do seu esposo, só isso. Então é por Deus, por Deus. Então essa santa indiferença é por Deus que você está. Porque daí foi a Andresa, né, ouviu lá o relato da Andresa. Que a Andresa ficava na dela, amando o marido. Porque Deus tinha aconselhado ela assim, que ela tinha que amar, que pelo amor ele iria querer ir para a igreja, tá? Beleza. Aí a Keila vai lá e faz, não para ela, né? Não com a intenção para ela, tá? Porque daí então ele vai ficar bonzinho comigo, ele vai pensar em mim de uma forma especial, depois então se eu ficar tranquila, meu marido vai se sentir mais em paz e vai querer mais a minha amizade, vai querer ficar mais comigo. Aí é fim humano. Agora, se ela pensa, não, é para Deus, é para ele poder ir para a igreja, é para ele poder pensar em ir na igreja, eu insistir com ele para ir na missa,
para ele buscar Deus, é por Deus. Então, assim, eu vou falar para ele ir por Deus, né? Não vou ficar incomodada por mim, mas por Deus. Deus que está vendo ele nessa situação. Então, sempre quando eu tiver oportunidade, eu vou falar por amor a Deus. Daí é o fim divino, não é fim humano. Não tem uma função que vá trazer um benefício para você. Então, é por isso que tem que explicar os direitos humanos, que são de diferença das virtudes e tudo mais.